Fala, estudante! Diogo Lopes em mais uma aula de Química e a nossa aula de hoje é sobre soluções. Na aula de hoje, iremos estudar as soluções. De uma forma prática, o que vinha a ser uma solução? As soluções, de uma forma geral, seriam misturas homogêneas formadas pela associação de um soluto com um solvente. Aí você fala, Diogo, mas eu não sei o que vem a ser um soluto e um solvente. Para exemplificar o que seriam os componentes da solução, eu vou usar um experimento extremamente simples para ilustrar. Então eu tenho aqui um becker contendo um pouco de água e um recipiente contendo uma quantidade de sal. O sal, ao ser adicionado na água, ele vai sofrer uma dissolução. Se o sal dissolveu na água, isso quer dizer que o sal é o nosso soluto, enquanto que a água seria o nosso solvente. Então, reforçando, na solução, o soluto sempre vai ser o material que será dissolvido, enquanto que o solvente será o material que vai dissolver um outro componente. Além disso, dentro das soluções, é fundamental que eu saiba realizar a classificação dessas misturas. Agora, classificar a solução pode ser feito de diversas maneiras diferentes. Uma delas é realizar a classificação da solução dando ênfase ao estado físico do solvente. Então eu vou analisar o estado físico do solvente e através disso eu classifico a solução. Lembrando que os estados físicos de uma forma básica são sólido, líquido e gasoso. Então a solução ela pode ser sólida, líquida ou gasosa. Quando a solução será sólida? A solução será sólida quando o soluto for gasoso, sólido ou líquido. Porém, se o solvente da solução for sólido, a solução será sólida. Então, mais uma vez, eu reforço o fato de que quem vai determinar o estado físico da solução é o solvente. Não importa o estado físico do soluto, e sim do solvente. Então, exemplo de solução sólida, eu tenho o ouro 18 quilates, onde o solvente, que é o ouro, é sólido. Se o solvente é sólido, a solução é sólida. Já na solução líquida, o solvente deve estar no estado líquido. Exemplo disso, um exemplo clássico, seria o refrigerante, aonde o solvente é a água e está no estado líquido. Se ela está no estado líquido, logo o refrigerante é um exemplo de uma solução líquida. Já para a solução gasosa, um exemplo seria o ar atmosférico, aonde o gás nitrogênio é o gás em maior quantidade e ele está dissolvendo outros gases, que seria exemplo o oxigênio, o gás carbônico, mas como o gás nitrogênio está, como o próprio nome já diz, ele é um gás, se ele é um gás, logo o solvente é gasoso, logo a nossa solução é gasosa. Então a classificação quanto ao estado físico. Outra forma de classificar as soluções está relacionado com a quantidade de soluto que eu tenho dissolvido no solvente. Então, eu vou analisar a quantidade de soluto e essa análise vai me permitir classificar a solução ou em saturada ou em insaturada ou se não em supersaturada. Só que para realizar essa classificação é fundamental que nós tenhamos acesso ao coeficiente de solubilidade. Diogo, o que é o coeficiente de solubilidade? É o limite de soluto que o solvente consegue dissolver. Então, geralmente, os exercícios têm que te fornecer isso de alguma forma. Então, para o meu exemplo aqui, eu tenho que o coeficiente de solubilidade que eu vou utilizar é o seguinte: 50 gramas de cloreto de sódio é o máximo que 500 ml de água conseguem dissolver.
Então eu vou usar esse coeficiente de solubilidade para classificar os meus 4 exemplos de soluções. Então eu tenho aqui um primeiro exemplo, onde claramente eu observo que a quantidade de cloreto de sódio que está dissolvida é de 5 gramas. Já no segundo exemplo, eu observo que a quantidade de cloreto de sódio é de 30 gramas. O que isso quer dizer? Que nas duas soluções, a quantidade de soluto dissolvida é menor que o limite do coeficiente de solubilidade, ou seja, está abaixo. Sempre que a quantidade de soluto dissolvida estiver abaixo, você vai classificar as soluções como insaturadas. Então, de novo, sempre que a solução tiver uma quantidade de soluto inferior ao limite, a solução vai ser insaturada. Mas como está escrito aqui no meu slide anterior, a solução insaturada, ela pode ser ainda especificada de 2 formas diferentes. Ou ela é diluída, ou ela vai ser concentrada. De que forma eu vou utilizar esses 2 nomes? Você vai utilizar esses 2 nomes comparando a quantidade de soluto dissolvida com o limite. No primeiro caso eu tenho 5 gramas e no segundo eu tenho 30. Em relação aos dois, na número 1, 5 gramas está bem abaixo do limite. Então, quando a quantidade de soluto está muito abaixo, você diz que a solução é diluída. Quando a quantidade de soluto está próxima à do limite, a gente diz que a solução é insaturada concentrada. Então eu classifiquei as duas soluções. Olhando o exemplo 3, o que eu tenho no exemplo 3? Eu tenho que foram adicionados em 500 ml de água 50 gramas de cloreto de sódio. Isso quer dizer que, no exemplo 3, a quantidade de cloreto de sódio é exatamente o limite que a água consegue dissolver. Então, a solução número 3, obrigatoriamente, ela tem que ser chamada de solução saturada. Então, a solução saturada é aquela cujo solvente está dissolvendo o máximo de soluto possível. No caso 4, o que nós temos? No caso 4, eu tenho 500 ml de água e foram adicionados nela 55 gramas de cloreto de sódio. Porém, o limite é 50 gramas de sal. Isso quer dizer que, mesmo eu agitando, não vai haver modificação no coeficiente de solubilidade, porque o único fator que altera o coeficiente é a mudança de temperatura. Isso quer dizer que, como eu adicionei 55 gramas de cloreto de sódio, com certeza 5 gramas de cloreto de sódio vão se depositar no fundo. 50 serão dissolvidos e 5 gramas vão se depositar. Eu saturei a água, ou seja, a água dissolveu o seu limite, porém sobraram 5 gramas que não foram dissolvidos. Nesse caso, a solução ela vai ser classificada como saturada, contendo o que a gente chama de corpo de fundo. Por quê? Porque uma parte desse sal não dissolve e se deposita no fundo do recipiente. Então, de forma alguma, eu posso classificar esse tipo de solução como supersaturada. Aí você pode estar se perguntando aí, então o que é uma solução supersaturada? A solução supersaturada, como o próprio nome está dizendo, é aquela onde o solvente está dissolvendo uma quantidade acima do que o coeficiente permite. Aí você fala, mas como isso é possível? Apenas de uma maneira. Eu só posso chegar a montar uma solução super se eu desenvolver esse tipo de procedimento. Que tipo de procedimento eu tenho? Eu tenho aqui, ó, visivelmente, a solução com corpo de fundo. Então eu tenho aqui um líquido, né, com água e sal, e aqui um corpo de fundo. Então eu tenho uma solução saturada, porém a solução saturada com corpo de fundo. Logo em seguida, o que eu faço?
realizar o aquecimento dessa solução para que todo o corpo de fundo seja totalmente dissolvido. Depois que todo o corpo de fundo tiver sido dissolvido com o aquecimento, eu realizo um resfriamento brusco. Quando eu realizo esse resfriamento brusco, o que vai acontecer? O soluto, que antes era corpo de fundo, ele permanecerá dissolvido. Então ele não voltará a ser um corpo de fundo, ele vai continuar dissolvido. E se eu tenho uma quantidade maior dissolvida no solvente, isso quer dizer que eu tenho uma solução super saturada. Porém, volto a frisar, só vou ter a solução super se esse procedimento for realizado. Senão, não vou ter. E para